Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Arte com Amor. Gostaria de compartilhar uma pequena meditação da Palavra de Deus. O texto se encontra em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. O texto nos informa que o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E o que estava acontecendo nesse momento? Quando o rei da Síria decidia montar um acampamento num determinado local, de alguma maneira o rei de Israel ficava sabendo. E como isso acontecia? O profeta Eliseu alertava o rei de Israel e o rei de Israel tomava as providências necessárias. Quando o rei da Síria ficou sabendo que o responsável por essa situação era Eliseu, ele quis saber onde ele estava para poder capturá-lo. Eliseu estava em Dotã e o rei da Síria ficou sabendo. E olha o que ele fez. Versículo 14, eu vou ler na versão NVI, diz assim: Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Que situação difícil! Acordar pela manhã e logo cedo perceber que os seus inimigos haviam cercado a cidade. Mas olha a resposta de Eliseu. Versículo 16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Não tenha medo. Mas como não ter medo diante daquilo que o rapaz estava vendo? Uma grande tropa, cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Como lutar? Como fugir? Como se esconder? A forma como Eliseu via a situação era diferente de como o rapaz estava vendo. Por isso, Eliseu orou ao Senhor. Versículo 17 diz assim: Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A partir desse momento, o rapaz ele pôde ver que realmente o exército de Deus era maior do que o exército inimigo. Deus havia dado o exército inimigo nas mãos de Eliseu e ele nem precisou ferir ninguém. O exército foi alimentado e dispensado em paz. Quando estamos numa batalha, nós não podemos permitir que o medo cresça a ponto de se tornar maior do que Deus. Quando o medo se torna maior do que Deus, isso nos impede de ver o poder de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Que nós não possamos olhar somente as circunstâncias, mas que possamos ver com os olhos espirituais tudo aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Olá, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do artesanato, do Arte com Amor. A gente já fez algum tempo atrás bastante suplás, né? Algumas puderam estar participando, outras não puderam. Então elas pediram para a gente estar fazendo novamente essa aula. Bem, e de um tempo para cá eu venho lendo alguns livros sobre a experiência do lar, a experiência à mesa, dessa autora, David Titus. E eu queria deixar duas frases para vocês, que ela fala dessa importância da gente estar decorando, estar recebendo bem. Então a primeira é:
que a mesa foi substituída por padarias, lanchonetes, restaurantes e drive-thrus e refeições congeladas, que podem ser levadas ao micro-ondas e que os membros da família preparam separadamente e comem sozinhos. Em resumo, a hora da refeição deixou de ser uma oportunidade para construir relacionamentos mediante a interação interpessoal, ao conversarem uns com os outros e relatarem os acontecimentos do dia. Numa outra trecho ela fala: quando nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem, problemas são resolvidos, Deus se faz presente e relacionamentos são estabelecidos. A mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. Então, hoje a gente vai estar aprendendo o suplá, que é esse enfeite aqui para a gente estar colocando por baixo do prato para estar enfeitando a mesa. Não é difícil, eu vou estar fazendo ele na máquina de costura, mas dá pra gente fazer à mão também, tá bom? Então vamos aos materiais que nós vamos precisar. Para fazer os suplás, nós vamos precisar de base MDF para os suplás. Essa que usamos tem 35 centímetros de diâmetro. 2 cortes de tecido, sendo 1 metro de cada. Linha, agulha, tesoura, um elástico de 60 centímetros e régua. Então aqui eu tenho meu tecido de 1 metro de comprimento por 1,40 de largura. Eu dividi ele ao meio e dividi em 3 partes iguais. Feito isso, eu vou colocar a nossa base de MDF e vou marcar com 5 centímetros de borda. Todo ele para então poder recortar. E vou fazer isso também com outro tecido, tá? No caso, eu coloquei 2 estampas bem contrastantes. Vou fazer uma clássica e uma mais festiva, mais alegre, tá? Aí fica a gosto de vocês. Então, após cortadas as 2 circunferências, nós vamos unir direito com direito e vamos passar uma costura toda ao redor aqui, tá joia? Aliás, a gente não vai passar todo ao redor, a gente vai deixar um espaço de mais ou menos uns 15 centímetros para poder desvirar. Deixei esse espaço aqui para a gente poder desvirar o suplá. Quem quiser pode estar passando um ferro aqui na costura, para ficar bem assentadinha, mas não há necessidade, tá? Feito isso, agora a gente vai passar uma outra costura com mais ou menos 2 centímetros de distância da borda, aí sim, agora por toda a circunferência. Então vamos lá. Então, feita toda essa segunda costura, a gente vai, com o auxílio do alfinete, passar um elástico em toda a volta, certo? E depois, então, dar um nó no elástico. E fazer o acabamento aqui por onde a gente passou o elástico. Pode estar passando uma costura mesmo. E a gente ajeita o elástico e tá pronto, é só tirar, cortar as linhas, né? E tá pronto o nosso suplá. Agora é só colocar ele. Atrás ele fica assim, ó. E fica prontinho. Ficou bem bonito, né? E por que fazer com 2 tecidos? Porque daí você pode estar usando o outro lado também. Uma estampa mais clássica. Certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Música